mundo espiritual? O mundo espiritual é uma dimensão energética. Os espíritos são consciências, ou seja, energias, né? Então, por que o mundo espiritual é uma dimensão energética? Porque o mundo espiritual é um mundo energético que vive em sintonia com a gente, que vive... Eu vou falar uma palavra aqui, mas o mundo energético, o mundo espiritual, ele existe concomitantemente com o nosso. Ou seja, ele existe ao mesmo tempo que o nosso e os seres que estão ali, eles vivem ao mesmo tempo que a gente. Então podemos dizer que eles estão vivendo numa dimensão diferente. Por isso tem essa ideia da multidimensionalidade. Nós somos seres multidimensionais, porque a gente consegue navegar entre as dimensões, né? Os espíritos estão aí como a prova disso, os sonhos lúcidos estão aí como prova disso, as viagens astrais estão como prova disso, os clarividentes podem falar e falar e falar, enfim, né? Então, o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é uma pergunta muito, mas muito recorrente para quem está iniciando a sua jornada de despertar de consciência, porque fica assim, se tudo isso daqui que eu estou vendo é só a ponta do iceberg, o que tem debaixo disso? O que controla as nossas vidas? Gente, antes de continuar, eu vou pedir licença para vocês. Eu vou fazer um ancoramento das energias aqui, que eu estou sentindo uma aproximação energética, querendo falar, e eu não sei se é uma energia boa ou não. Então eu vou trabalhar o campo energético aqui, fazer um ancoramento, pedir proteção, para que a live transcorra da melhor forma possível. E se chegar algum mentor, algum mestre para falar com vocês, eu vou deixar ele falar. Mas nesse momento, como eu não fiz toda essa preparação energética, eu acho prudente dar uma segurada aqui e fazer o ancoramento, tá bom? Eu vou verbalizar o ancoramento para vocês entenderem o que é o ancoramento. O ancoramento é a proteção energética nossa, né? Apesar de eu ter cuidado da energia antes de fazer a live, mas é bom fazer um ancoramento. Em nome da minha divina presença eu sou, eu invoco neste instante as legiões de anjos, arcanjos, mestres ascensos, galácticos, mentores e guias para estarem junto a mim. Eu peço a presença dos meus guardiões e protetores pessoais, peço a presença do Mestre Rene, Mestre Moria, Mestre Saint Germain, do Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel, para estarem junto a mim neste momento. Eu peço que vocês criem uma camada de proteção ao redor do meu ser e de toda a minha casa, protegendo a mim e a minha casa contra todo e qualquer mal em todos os níveis, tempos e dimensões. Que todas as energias, todas as formas de vida ou consciências que de alguma forma venham atrapalhar a live, venham trazer informações equivocadas, que esses seres, eles não tenham acesso a mim. Apenas as energias positivas, as energias crísticas, os seres que de alguma forma querem auxiliar a mim e as pessoas na sua evolução espiritual, tenham acesso a mim neste momento. E assim é. Eu peço que vocês fiquem comigo e essa proteção fique comigo enquanto durar a live. Gratidão. Eu estou sentindo uma presença ainda aqui, mas era um pouco mais forte antes, né? Eu estou sentindo que eu estou sendo inspirado neste momento, então vamos seguir o barco. Bom, o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é um mundo físico. Pasmem, é o mundo físico. Eu vou dar uma desmistificada na questão do espírito, porque a gente fica achando que espírito é uma coisa de outro mundo, que a gente coloca que os mestres ascensos eles estão acima de nós, energeticamente estão, né? Mas assim, que eles são seres inalcançáveis, que é isso, que é aquilo outro, e que a gente dá muito poder para o mundo espiritual e esquece de assumir o nosso poder. Tirando essa questão do misticismo, do paranormalismo, os espíritos são energias como nós. Da mesma forma que os nossos corpos vibram, os espíritos vibram. Cientistas físicos, se tiver alguém aí que entende bem de física, pode assinar embaixo no que eu vou dizer agora, que já foi comprovado que tudo que a gente conhece na matéria é energia. É uma energia condensada, é uma energia vibrando numa velocidade muito lenta, mas tão lenta que ela se materializa. Então, tudo é energia. E os espíritos,
que a gente acaba endeusando eles, dando um poder enorme na mão deles, na verdade são seres como nós, mas que por não estarem de posse do corpo físico, eles vibram numa velocidade mais alta, que impede que os nossos olhos físicos possam ver, mas o olho do cérebro, né, o olho da alma consegue ver. Por isso que clarividentes conseguem ver, porque eles conseguem perceber. Na verdade, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas eles conseguem perceber quem está aqui e essa percepção acaba gerando umas telas mentais, umas imagens mentais para os clarividentes que eles conseguem enxergar esses espíritos. Então, na verdade, é como se você... Imagina só que os espíritos são essas ondas de Wi-Fi que a gente está usando aqui neste momento e que algumas pessoas conseguem captar essas ondas de Wi-Fi e visualizá-las, entendeu? Então, os espíritos, na verdade, não tem nada de misticismo, nada de paranormalismo. Eles são seres como nós, mas só que a gente, por causa da matéria, a gente vibra numa velocidade mais baixa. E acaba vibrando mais denso também, porque o corpo físico ele é muito mais denso que o corpo energético. Tá bom? Então, tirando essa questão dos espíritos, né, eu acho muito importante vocês terem noção disso e saberem que os espíritos são seres como nós. Que eles estão evoluindo, eles estão trabalhando, eles erram também como nós erramos. Erram muito menos, porque eles têm muito mais informação, mas erram. Eles cometem equívocos, eles tomam às vezes decisões que muitas vezes pode não ser a melhor decisão naquele momento, mas eles acabam tomando essas decisões, né? Então, é o fio aqui. Senti um negócio aqui pegando no meu pé, é o fiozinho aqui. Então, tirando essa questão que a gente acaba endeusando os espíritos, vamos tirar um pouquinho essa questão deles, a gente entregar a nossa vida. Eu passei num centro de Umbanda e o Preto Velho, o Exu, o Caboclo, falei com eles vão fazer um trabalho assim assado para me ajudar a destravar minha vida financeira. Ótimo, eles vão fazer o trabalho energético. Mas só que a gente acaba depositando neles toda a nossa fé para que as coisas prosperem. E a gente esquece de tomar posse do nosso poder e realizar as nossas ações aqui. É nesse sentido que eu quero que vocês comecem a enxergar os espíritos, tá bom? Então eles estão numa dimensão energética diferente da nossa. Eles são consciências, né? O que acontece? Uma vez eu estava conversando com a minha mãe tem 70 e poucos anos de idade, e falei para ela assim: mãe, o que a senhora leva dessa vida quando a senhora morrer? Ela falou para mim assim: nada, filho. Eu falei: não, a senhora está equivocada, a senhora está errada, porque a senhora vai levar as suas lembranças, suas emoções e sentimentos. Isso que a gente leva, a nossa consciência leva. E o que a gente deixa de legado para os nossos descendentes são as experiências que a gente viveu com eles aqui. Então a gente deixa de legado para as pessoas aqui no plano físico tudo aquilo que a gente deixou de bom para eles. Aliás, não só de bom, mas as coisas ruins também, né? Infelizmente. Então, espíritos são consciências. Agora, nesse item 3 aqui, vocês estão vendo, ó, a glândula pineal, vou até grifar aqui para vocês marcar. A glândula pineal é a antena para o mundo espiritual. Por que, Pedro, a glândula pineal é a antena para o mundo espiritual? Porque é através da glândula pineal que grande parte da nossa mediunidade acaba funcionando melhor. Por quê? Porque a glândula pineal ela tem cristais de apatita, se não me falha a memória. Se alguém souber e se achar que eu estou errado, me corrija aqui, por favor. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Mas assim, existem cristais, né, nanocristais de apatita na nossa glândula pineal, que dependendo dos alimentos, do flúor e tudo mais que a gente consome, esses cristais vão ficando um pouco calcificados, eles vão formando umas camadinhas de sujeira. E essas camadinhas de sujeira impedem essa antena de captar os padrões vibracionais dos ambientes e das pessoas, dos seres energéticos, dos espíritos. Para vocês terem ideia, por exemplo, quando vocês estão andando na rua, em qualquer lugar, e vocês têm a sensação de ter alguém atrás de vocês, vocês olham e não tem ninguém. Quem de vocês já teve essa sensação? Se vocês tiverem pergunta, eu peço que vocês façam aqui no chat, que eu paro e respondo. A gente vai levar isso aqui num bate-papo super gostoso, tá? Mas, voltando ao assunto, quem de vocês já teve essa sensação?
Quando a gente está andando e tem essa sensação, a sensação que tem um espírito, né, tem alguém nos olhando, não vou dizer espírito, mas tem alguém nos observando, a gente olha e não tem ninguém, na verdade é um ser, é uma consciência energética que está ali, densa ou não, espírito denso ou não, que está perto da gente e a nossa glândula pineal captou o padrão vibracional deles e codificou esse sinal vibracional nesses arrepios, na sensação de ter alguém perto da gente. É a mesma coisa, o computador ele não capta os sinais de Wi-Fi e transforma em áudio, em voz, em música, em imagem, em texto. É a mesma coisa. Da mesma forma que o computador traduz essa onda de luz, essa frequência de ondas, em imagem, som para a gente no computador e no celular, a nossa glândula pineal também capta esse padrão vibracional e codifica ele para o nosso cérebro poder gerar as sensações correspondentes àquilo. Entendeu? Da mesma forma que você está me ouvindo no padrão vibracional da minha voz, no mesmo tom de voz, se você ouvir minha voz aqui e conversar comigo pessoalmente, é a mesma voz, porque o computador do seu lado, o seu celular, está traduzindo esse padrão vibracional da minha voz, que está indo por dados, por luz ou por energia elétrica, o que for, porque os dados, assim, eu sou formado em computação, eu conheço bem essa área, eu não vou entrar em detalhes técnicos com você, mas os computadores recebem essa informação e traduzem para vocês, simplesmente assim. E traduzem fielmente. E a mesma coisa a glândula pineal, ela traduz fielmente aquilo que está chegando do mundo energético, tá bom?